Passagem das Emoções. Projeto selecionado pelo edital Aldir Blanc 2021, executado com recursos do Governo Federal e Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, por meio da Fundação Catarinense de Cultura. Somos 2 dias diferentes, um amarrado ao verão e outro com nó de laço no inverno. As nossas vidas por fios. Ela está vindo de frente, do lado esquerdo. O lado direito, indo em direção ao meio, está dobrado para trás. Ele caminha de costas, em distanciamento do lado direito da foto. Ao seu lado está impregnada a dobradura da fotografia com ela. Temos um tipo de imagem unida e potencialmente misteriosa. Não posso ver seu rosto, nem ela o meu. Não nos vimos, não me vejo e nem vê a si mesmo. Algo de cumprimentado, algo de não lhe conheço, algo de familiar. Estranhos dividindo o mesmo espaço irreal, dois, uma única imagem. Viu-se naquele dia uma nuvem espessa marrom, e dela caía brandamente poeira multicolorida de estrelas. Passou um algodão com soro nos joelhos com sangue, e pó de estrada de chão viraram camada de sutil pintura opaca sobre sua pele. A bicicleta ilusória, o movimento transcendente. Não há como não mencionar aquela experiência. Tinha ido até ela. Na entrada, em frente à fábrica, esperei. Fui de caminhada. Voltei no banco de trás da bicicleta. Tinha pouca idade. 2 ciclos, 2 círculos. Rua fora, linha reta, direta na testa que esconde movimento com nenhuma pressa. Um tranquilo trajeto linear até chegar a um determinado local, de curva. Fechei os olhos e tudo começou a girar, empinado feito um cavalo e girando, em inclinação, tal qual nenhum brinquedo de parque de diversões consegue chegar. Era movimento esplêndido, sem tontura ou ameaça de desestabilidade. Girava, inclinava, retorcia, e os olhos ficavam sempre fechados. O que via era uma certa escuridão, oscilando um pouco com penetrações de luz pelas pálpebras. Fica até possível dificuldade de descrever. Foi uma das experiências mais marcantes da infância pelo lado positivo. Bom, eu entrei em outro plano, em plena luz do dia, em pleno dia sem sonho. As pernas estavam um pouco abertas por causa dos raios e a sensação de estar sentado e não consigo mais lembrar como era. Se sentia o peso do meu corpo sobre o ferro do banco da bicicleta. As coisas eram muito bonitas sob as pálpebras fechadas. Conseguia sentir um frio na barriga e esboçava um certo sorriso ilusório. O breve sorriso não tinha dentes, não tinha rosto, tudo distorcido. Muitas vezes fiquei lembrando e pensando que talvez pudesse ter entrado naquele lugar e não mais voltado. E isso é absurdamente incrível. Minha mãe continuava do trajeto até a casa. Acho que a sensação aconteceu proximamente a uma curva, como que eu entrasse nessa curva e ela assumisse um outro direcionamento, sinuoso, alegre e pleno, conforme relatos anteriores. Diurno, onde o tempo se perdeu em frações de segundos, pois não sei quanto tempo durou. Sempre tem esta imagem que é na verdade uma sensação que vive na sombra e nunca voltou daquela maneira.
Forrar o chão com algodão, revestir o chão com algodão, vestindo roupas gotejadas pela chuva, com o rosto manchado pelas uvas, soltando estrelinhas brilhantes sobre algodões que eu estou em cima com os pés descalços ou com meias brancas de algodão, que reveste o chão. Uma estrelinha caindo, outra e outra, pelo olhar da lagartixa, mais nítidas as estrelas sobre amortecidas, que é como que uma nuvem, ou seja, a densidade da nuvem. Seu peso impede que as estrelas toquem a terra. Revestir o chão com algodão, vestindo roupas gotejadas pela chuva, com o rosto manchado pelas uvas, soltando estrelinhas brilhantes sobre com os pés descalços ou com meias do mesmo algodão, uma estrelinha caindo, outra e outra, pelo olhar da lagartixa mais nítidas, as estrelas amortecidas, que é como que uma nuvem, ou seja, a densidade. Seu peso impede que as estrelas toquem a terra. Estou sentado no chão, na verdade meio apoiado, sem dor aparente. Eu pego o anzol, arranho e furo a camisa. A linha permanece frouxa, caída, desvanecida. Lentamente você vai puxando esta linha, o anzol na posição do coração, que bate, trabalha, inquieta. A linha vai erguendo e puxa meu corpo imóvel, com respiração e batimento cardíaco. Ela é esticada e o anzol puxa a camisa, que forma uma tenda sobre o coração. Esta breve flutuação, sua combinação que escapa das palavras, pois é equilíbrio e pausa dentro dos seus olhos. Os caminhos de sal para não serem caminhados por outros. Siga seu caminho. Cada caminho é um caminho único. Nenhum é igual ao outro. Siga seu caminho. Vá soltando sal conforme a linha da sua mão. Sinta a linha se formar na mente com o sal caindo sobre o chão. Siga seu caminho. Este caminho é o único. É o seu caminho, não o meu. O meu caminho também é de sal. Estou seguindo o meu caminho. Sigo o meu caminho feito de linha de sal. Primeiro fazemos aquela linha que sentirmos ser a mais importante, a da vida, possivelmente. Sigamos nossos caminhos. Existem opções nesses caminhos. Não quero confundir somente. Seguir o caminho da vida primeiro e seguir por aqui, por ali, voltar se for preciso, é um caminho único. São caminhos apenas seus e meus. Os outros terão os seus caminhos, o deles, também feitos de sal, para não ter outra vida, apenas uma, definitiva, mas não se lamente sobre isso. Apenas siga o caminho de sal, pisando sobre, o vendo enquanto inimigo. Crie pequenos desvios nessas linhas principais. Seguir. O melhor é fazer com os olhos fechados. Uma mão é o livro de leitura e a outra faz o caminho de sal. O caminho de sal no vento. Não é a minha mão que estás a seguir, é a sua. Este caminho leva a você e a mim. O caminho mais importante de todos. Vocês estão nas direções. Não abra mão do seu caminho, de segui-lo. Não abra mão disso.
pois ele leva até você. Haverá muitos obstáculos, o sol derrete a neve. Seguir o caminho, não abra suas mãos, não abra mão de abri-la somente para você. O seu caminho não pode ser visto por terceiros, ele não pode ser tirado de você. Sinta os grãos de sal fazendo o caminho que estás lendo à sua frente, perante seus olhos. Um livro, uma pauta, uma impressão, enquanto ainda estão secos de sol, de poeira, de rabiscos. Não penses nos que a seguirão. Talvez eles já tenham feito os caminhos deles e agora passa a ser bonito ver você seguir o seu. E talvez eles contemplem o que estás a fazer, como que por intuição, sentimento. Não pense nas pessoas, em seus olhos, em suas fases. Siga o caminho de sal, que é o que estás vendo. A incrível verdade ditas aí. O sal não fará voltar. Não haverá volta neste seu labirinto de estradas, vias, caminhos, enquanto ele ainda não de água. Enquanto estão secos, em formato de pó, de rasgo, de rachadura ou de antigamente. Há quem diga que isso deva ser feito ou tenha de costume ser feito sobre a areia clara, para você sentir o caminho mais do que vê-lo fazer ser visto. Não estamos nunca sós. A companhia é algo que se infiltra, atravessa o vidro, desmantela o tempo, comprime a vida, atravessa a dor, verte lágrima e é sensível ao toque. As linhas se tornarão espessas, ampliadas a partir das linhas guia da mão. Tenho uma imagem da casa, de casa. Era embaixo de um limoeiro. Ele praticamente vinha de cima até nas extremidades tocar o chão. Varria o chão e cultivava pequenas plantas ornamentais. Senti-me protegido pelos espinhos da árvore, arbusto. O chão era fino de terra, formava uma camada de pó. Gostava muito de ficar lá dentro. Era claro e também tinha sombra. E os parentes adultos deviam achar bonito. De vez em quando vinham abelhas e borboletas. De costas, minha sombra estava atrás de mim. Sabia que estava sendo observado. Minhas mãos caindo pelos braços. Não mostro minhas feições. Sigo olhando para frente e para os lados, abrindo, se opondo os olhos para tentarem alcançar o olhar vindo de trás. Observação, sentimento de descoberta. Então começo a caminhar, lentamente, continuando sendo observado, mais um passo e outro. O observador faz um longo trajeto para me ver de frente. Quando pausa na linha reta, ponho minhas mãos sobre minha barriga. Estou sem camisa e tudo que eu tenho a mostrar, deixar ser visto, é minha barriga. Tiram-me de mim, das coisas visíveis, como que incríveis. Ter a sensação de girar e ver tudo girando, em linhas corridas, aceleradas. Também é possível fazer isso com os olhos fechados, bem como inclinar a cabeça para um ou outro lado. As palmas dos pés impregnadas de grama verde, sujos enquanto problema e recordação.
Como forma de lembrar da casa embaixo do limoeiro, foi até a fábrica de tijolos maciços. A máquina comprime o barro avermelhado. Depois eles vão ao forno. Comprei um tijolo ainda antes de ir ao fogo. Deixei ele em casa, no jardim, no local seco. Alguém foi até ele e colocou uma semente de limão dentro, que germinou. Imaginei uma sala toda feita de tijolos moles. Numa das viagens à gelada Antártica, lembrei que os tijolos moles poderiam ter alguma chance de servirem de casa se forem feitos em formato de iglu. O sol se encarrega de arder o barro, ou quem sabe as sementes de limão plantadas em cada tijolo enraizem e cresçam, formando uma trama sólida cheia de conexões. Amor, amor. Segurou com a mão e o braço direito uma grande folha de vidro, e abaixo com a mão e o braço esquerdo, este vidro já havia virado água. A mão de cima é mais tensionada para segurar o vidro, enquanto a de baixo é mais livre para a passagem da água. A água e o vidro e a água, do vidro em água, a lâmina sólida e a água corrente. O vidro e a água, a transição, do vidro em água, as duas coisas conforme uma emoção. O vidro em água, de vidro à água, do vidro à água. O enrijecido e o líquido, a célula e a lágrima, o suor e os dentes. No bolso da camisa listrada, colocou terra e semente. Está com outra dentro da boca, com o rosto à linha do horizonte. Cavou um buraco com a parte oposta aos dedos do pé. Inclinou sua cabeça para baixo à frente e deixou cair lentamente da boca, até então fechada, uma semente. Aí então, com a parte da frente do pé direito, cobriu com um relevo de terra na borda. Ao nivelar, começa a suar frio, irrigando a terra. Depois disso, o sol já havia se posto, e ele virou de cabeça para baixo e saiu daquele lugar. Um grande labirinto que em seus caminhos chegam-se a portas de madeira. Em cada uma que chega, coloca a mão sobre a maçaneta e tenta abrir, todas as vezes sem êxito. Nenhuma das mais de 20 se abre, decide sair do labirinto. O segredo é que tentar abri-las era interpretado como algo invasivo por parte de quem estava dentro de cada uma delas, existindo um tipo de código. Se tocasse física e sonoramente sobre as madeiras, elas seriam abertas. Os seres têm seus tempos. E tudo era sol, no furo ou no buraco por onde se coloca o botão, na roupa ou enquanto o cobertor estampado pendurado pela janela se divide entre a sombra e o sol. Tudo era sol, no seu apogeu, se despejando no redemoinho do topo da cabeça com cabelos. Tudo sol, tudo suor, como que por purificação do corpo. Do revestimento, reação ao sol. Os ombros, de cima, sob sol, as sardas na testa, definidas pelo sol. E tudo era sol.
os caminhos desérticos, as pedras de gelo caídas na tempestade, que agora estão na mira do sol. Ah, o sol, vencedor das nuvens, amigo predileto da fotografia. O temor ao sol, o sol de quem se esconde dele, sendo que ele, o sol, trilha caminhos em busca de você e de mim. Sempre o sol, alegria e ferimento, bússola, relógio de sol, secando as sementes. Sempre ele, o sol, nos pelos do corpo rabiscados pela luz do sol. Cabelos e pelos são rabiscos, vindos ao sol. Quando te entregam a tarefa e você encontra apenas o sol. A distância e as lanças do sol, cavalgadas depressa, te deixam na terra entregue ao sol. Sol delirante, miraculoso, imenso, incansável, sério e queimado, amarelo queimado, da vela e do giz, da serra e do bris, da loucura e a bris. O sol que despe, que despista, áreas de luzes e marcações. O sol que apaga, o senso de sol, o sol e as crianças. O sol e a solidão passageira, a umidade solar, os versos borrados, as palavras ressecadas, os degraus, graus Celsius, o sol irradiado, erradicado. Ó sol, o que queres de mim? Não posso te ver, e nunca tive a certeza que vivisse aqui. Me ponho ao sol e viro seu referido, o chão e a certeza do sol, delirante, de olhar tempestuoso, líquido saindo, e a necessidade constante de lhe suplicar. E tudo vem ao sol, o movimento do corpo em batimento com o sol, no sol, que cega e que define, que penetra e suga, um novo cordão umbilical, uma armadura ao sol, como brasa, disfarça-se, disfarça-se. Chuva de pedras. Os membros da família lhe disseram que deveria sair e voltar somente quando algo de maravilhoso acontecesse. Sem indagações partiu. Achou que poderia ser as plantações de arroz, ou um milharal, ou ainda, quem sabe, pedras preciosas ou uma flor rara. Levou tão a cabo esta busca que continuou ao chegar a tempestade. Debaixo de chuva os pensamentos vinham e diziam que estava no caminho certo, que a busca por este algo maravilhoso chegaria ao fim. Foi quando, em meio à chuva, que as pedras de gelo começaram a cair violentamente. Neste momento estava distante. Um campo aberto, plano, sem árvores ou casas para poder se proteger. Tomou as golpeadas das pedras de gelo e, no começo dos sangramentos, decidiu voltar. O granizo então vai ficando mais forte e severo, com ventos fazendo-lhe atingir pelos lados e também por baixo. Estava apenas de bermuda e o sangue escorria por praticamente todo o seu corpo, e era lavado e novamente atingido e novamente sangrava. Estava a voltar para casa, pois deu-se por vencido. A busca havia acabado e o acontecimento maravilhoso se perdeu pelo caminho. Ao chegar em casa, o sangue já estava endurecido, impregnado pela pele. A fotografia que fizeram dele depois dos ferimentos ganhou visibilidade, e nunca mais viram uma fotografia sequer com os dois juntos. A floresta hiperhabitada, plantas nas plantas, folhas sobre folhas, vertical, deitada, entrara na floresta que nenhum outro ser humano entrou, não saberá sair. A floresta, com árvores atravessadas pela própria natureza. Nessa via, incrédula, segura, via, travessa ou sento para me proteger, floresta atravessada.
ideias verdes. Atravesso pela árvore. A floresta olha para mim e diz que vem chuva, raios e ventos. A floresta, nós. Rochas, limo, umidade. O sol vindo por de cima. Floresta, não floresço sem ti. Floresta sem vias. Tudo junto e ao mesmo tempo. Hora mais rarefeita. Floresta, 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 clareira. Dois espécimes de movimentos humanos. Um vem dos membros, em primeiro tom. O outro vem do tronco, a cabeça como algo à parte, pois vem ao tronco e aos membros. O forro da casa e os ninhos de gatos. Os gatos selvagens dentro da casa. A casa entregue à sorte. A casa guardada por ela em sonho e desejo. O desejo e sonho a cada novo dia. O novo dia a dia a morte. Eis talvez o mais triste dos desejos. A limpeza dos peixes e os gatos. O cheiro das entranhas dos peixes. Os gatos selvagens atacando as partes dos filhos da água. A água que não limpa o cheiro de perfume de dentro da casa, a casa na mata selvagem, os gatos sumindo pela casa, as casas comunicantes, os gatos sobre a mesa, sem presença humana, os gatos ouvindo as vozes mudas dos quartos, os quartos, os gatos andando sob a fiação, os gatos domésticos fugidios, o medo da morte, a casa atacada pelos gatos, os humanos exilados na rua, os gatos caçando, filhotes de gatos sendo atravessados, a casa ilhada, a ilha dos gatos selvagens, a ilha dos gatos abandonados, os gatos noturnos, a casa acesa na noite, a casa visível, os gatos desenhados no teto, a água embaixo da casa, os gatos subindo, enfeitando o telhado da casa, em suas beiradas, em seu triângulo de agudos miados, o lamento pelos gatos, não servidos a leite pela mãe. O salão de baile de som, de somente som, pois dentro não estamos, sons que vêm. O salão de baile com molas. Estou agora dentro com molas amarradas aos sapatos, e isso é tudo. Amolaram a lâmina do punhal, que cortou as molas da cama. Agora são duas abaixo de cada um dos sapatos. Posso alcançar muito mais altura. A imagem da foto, a pintura da foto, a pintura da realidade, a pintura da foto, a foto da pintura, o desenho da pintura, o desenho da foto, a foto do desenho, o desenho na foto e na pintura. Eu não sei, fico pensativo com o pé atrás. Sei lá, gosto do meu canto, mas tem vezes que quero ganhar o espaço. O espaço é gigante e fico tímido no meu canto. Sabe que tive uma ideia? Dentes perolados e um deles dourado ou prateado, na parte superior da arcada. Achei isso incrível. Quem sabe você me reconhecerá um dia. Quem sabe publique um retrato ou selfie, deixando pistas sobre este visual. Acho isso importante, vem sendo passado a limpo pela história, e há muito de sentimento nisso tudo. Passar a gostar das ideias.
Você está aí? Trouxe estrelas do mar, vem ver. Tem carambolas e também uma estrela de luzes de Natal, na montanha. Vênus está super brilhante e radificado. A sua máscara de carnaval está com as estrelinhas coloridas secando sobre a cola. Nossa, você tirou 10 com uma estrelinha. Sabe aquele hotel? Consegui 2 diárias, ganhei um prêmio. Você sabe quantas estrelas tem aquele hotel? Não vou contar. Deixa para sua surpresa. Gente, a dança do Elvis é incrível. Adoro quando falam sobre os 2 signos luminosos. Desenhei uma estrela na areia para os passageiros verem lá de cima. Não havia mais vaga alguma para este voo. Fiquei triste e por isso desenhei essa estrela na areia para os passageiros do voo verem. É tipo de uma homenagem a eles. Se existem até trens magnéticos, como que não haverá sapatos magnéticos? Digo isto tendo em mente os trens ultravelozes que flutuam sobre os trilhos. O tênis magnético segue essa lógica de manter o ser no ar. Encontrar posições de pausa para fazer batidas com as mãos nas proeminências dos ossos sobre a pele e músculos, o som do osso com osso, os sons dos ossos, um pedido de entrada ou afastamento, uma batida no campo do corpo, vaidade desfeita pelo sol, vaidade desfeita de sol. A imagem dos pés na areia, a imagem dos pés sobre papel, desde os pés de gigante aos pés de feto dentro do útero, em que os dedos ainda não estão separados. Estou parado, com 30 e tantos, ele pequeno, 3 ou 4. Alguém de cima observa nossas cabeças, nossos corpos em oposição. Os olhares meu e dele descem, vai indo de encontro à areia e logo em seguida aos pés. É quando se ouve já. Inicio a caminhada e ele também, em afastamento definitivo. Quando se compra ou ganha uma passagem, ela vem com um destino. Você escolhe ou aceita ir ao definido destino, ou vai por obrigação, mas está escrito o lugar para o qual se vai, ou apenas dito, sem conhecer o lugar. De todas as coisas terríveis que fez, derreter ouro e circundar em forma de anel o quarto dedo dele enquanto dormia foi talvez a mais. Isso durante a lua de sol, 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 lua de sol. Estava de calça de malha azul claro. Em cima vestia uma camisa cinza, de um cinza quase prateado. E começou a chover. E vem aquela sensação que muitas vezes veio de escrever ou fazer qualquer outro tipo de coisa
sobre as bolinhas escuras causadas pela água da chuva, que vai escurecendo, escurecendo, escurecendo até molhar por completo, que vai preenchendo, 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 unificando as bolinhas. Ou quando ao começo da chuva e das manchas, estou prestes a me abrigar sob alguma construção e fico com a roupa e a pele manchados de água. Na pele o brilho causado pelas gotas e na roupa as manchas de água brilhando e ofuscando. Nunca entendi por que disso. Acho algo de bonito pela estampa momentânea que se forma. Na verdade, gosto quando elas ainda não tomaram por completo as vestimentas. É ali que está a mistura sutil entre o tecido seco e molhado, nenhum nem outro. Isso acontece e muitas vezes em praias ou dentro de automóveis, a chuva que se pega desaparece, seca, deixa de chover aquecida pelo calor do corpo e do vento, do ar ao frio. Na verdade, os pingos de chuva sobre a roupa e a pele são a essência do que são, nem mais nem menos, um ponto de mestiçagem, inspirado na malha do cinza mesclado. Os tons das roupas mudam muito pela água da chuva. Empilhou os copos de metal, um dentro do outro, o maior, o intermediário e o pequeno. Despejou água no copo grande e o copo intermediário subiu. Despejou então água no intermediário e o pequeno subiu. 3 níveis subindo, subindo, por meio da água, edificados pelas águas. Fez um quarto de tijolos e cimento. Colocou os materiais da obra todos dentro do quarto em construção. De dentro fechou a janela e a porta, deixando ele por completo fechado. E depois ainda veio o revestimento de concreto, a terra e o céu, os dentes de ouro, touro, os dentes de prata, silencio. A neblina, você se afasta de mim, não lhe vejo mais, você volta, você desaparece novamente e demora um pouco mais para aparecer. Encosta em mim e fico seguro quanto à proximidade. Você insiste em se afastar e desaparecer novamente. Caminho. Não lhe vejo mais. Por mais tempo, por mais tempo. Seu vestido é pálido. Caminho e não lhe vejo mais. O chão verde não deixa por ela marcas sobre. Não sei mais se estou indo atrás de você. Não temos vozes, apenas o silêncio. Não sei mais em qual direção estou indo. A neblina parece ter ficado mais densa, mais forte, mas não consigo parar. Digo isso tudo porque neste lugar que estamos existem muitos abismos, muitos, por pouca área de terra. Não te vejo mais e só temos o silêncio, apenas o silêncio e a neblina. Decido parar e girar, girar com os braços abertos dentro do meu eixo, na esperança de que possa tocar em você e saber que está segura. O redemoinho na cabeça, o redemoinho dos cabelos, girando, os fios de cabelo subindo, as pontas pinicando o ar, os redemoinhos e os fios, os dutos e a água, correndo, escorrendo, rabiscando calmamente, deslizando sobre seu rosto, aperto no peito, no corte à máquina, na velocidade do bambu.
um fio imenso de comprido em mim, mantido em sua memória, sobre você, o cabelo curto, pinicando como agulhas, fazendo com que as coisas cresçam. Faz muito bem ao coração. Cabelo descendo sobre o peito, apenas do lado esquerdo, a outra metade por trás, pelas asas, pelos ventos. Fios de vida, fios sumindo, diferentes tons, que se molham e obscurecem, mudando a identidade, mudando você de lugar. Fios transparentes, cabelo invisível, sensível e perceptível somente ao toque. Muitos, milhares ou muito mais. O peixe se mexe, agora eu não. Os olhos estão meio abertos e consigo ver um pouco do movimento dele. É muito rápido ao ponto de me fazer tontura, um cansaço dramático pelo espalhamento da cor do peixe pela água do aquário, peças íntimas coloridas movidas pelas mãos. É muito rápido, uma anestesia, os olhos quase fechando e o peixe veloz. Tudo são cores espalhando na água e nos olhos, nadando, água turbulenta tirada do mar, o peixe vira dois, em dois olhos. Ele não para, por isso tudo vira tinta e espalha, tinta amolecida, tocando o vidro. A água nos olhos, o peixe na água. A água fica turva, a mesma água fica límpida. O peixe limpando a água, os olhos no peixe e os peixes nos olhos. Eles viraram misturas de cores. O nada sempre vem, uma hora ou outra. Sempre determina que tudo pare. É preciso dar atenção a algo que desconhecemos. A atenção é o próprio tempo. Ele se aventura e não volta. O grande nada algum. Chegou até uma rua onde a terra deixa de ser terra, para ser revestida de paralelepípedos, que faz esquecer quem passa que ela é por baixo de terra. Tem abaixo de seus pés duas pedras arredondadas e maciças, ligeiramente aproximadas ao tamanho e formato dos pés. Andou muito, e aquela era a entrada para a casa onde passou sua infância. Já era noite quando chegou, a poucas dezenas de metros da casa, tudo em silêncio, ninguém atravessando a rua, nenhum carro, carroça, bicicleta ou outros transportes mais recentes. Como forma de se auto-iluminar quanto ao feito de conseguir voltar, começa a se mover histericamente, arrastando violentamente seus pés com pedras sobre os paralelepípedos de pedras cubulares. Faíscas saíam e iluminavam delicada e pontualmente a rua e parte do seu corpo. Os movimentos ficavam fortes e muitas vezes as faíscas se repetiam, alguns longos breves segundos de luz sendo rasgada pelo ar. Lançamentos da parte de baixo do corpo, pernas e pés. Os membros superiores e a cabeça, horas nem conseguiam ver as pequenas luzes que seu corpo estava fazendo. Sentia quando acertava em cheio no contato das pedras dos pés com as pedras da rua. Faíscas riscando o ar e aquele cheiro de fogo ficaram em seus sapatos. A floração
É como flor congelada, que goteja o calor do amor, onde se desejam linhas e cores, a transparência tenta manter, sólida e líquida feito era, simples morrer. A floração, como que volta à vida e que vê-se florescer na terra perdida, as cores que passam adiante, pelo olhar incessante, a alma invisível florida, flor florescida. E tudo era cinza, opaco, neutro, tudo era gris, fosco, tom rompido, marrom, preto, cinza, branco. E tudo era neutro, e tudo era cinza, e tudo era preto, e tudo era marrom, até que então a floração. Você está tão bem, e faz tanto tempo que não a vejo. Você está tão bem. Vamos até ali, onde tem um lindo jardim, muito bonito e colorido. Está vendo aquela flor? A rosa. Vamos até ela. Pare de frente para ela. Ela é longa e vertical, e a flor se posiciona perfeitamente sobre sua boca. Eu estou de frente para você, e o que faço é voltar minha face para o chão, começar a subir lentamente o olhar. No chão, na parte onde a roseira sai da terra, no caule, nos espinhos, subindo, subindo, o seu corpo, as folhas da roseira, vou subindo a cabeça, seus joelhos, tronco, folhas desenhadas de roseira. Chegou ao nível do seu rosto, pois temos não muita distância de altura. Olho para você e a rosa está parada, escondendo a sua boca. Você então irá falar e o que você diz vai ser amplificado pela flor. Ao falar, sai algo que está perdido neste livro e não sei se irei contar o que foi. Amarelo, ouro, passarinho voa sempre antes do tempo. No primeiro dia, ele estava sobre a árvore arrancada com suas raízes. Ela já estava completamente seca e entre suas folhas, o passarinho, amarelo, fugiu na hora do clique. Acho que por não concordar com a árvore ter sido arrancada, se assustava e voava, se assustava e voava. No meu olho, tudo era tão lindo, como que desejando congelar o tempo. No outro dia que vi outro canário, ele estava sobre um raminho verde vertical, fino, segurando-se com as patas, as garras. Abaixo dele havia uma imensa floração de dorme-dorme. Como quis congelar aquela imagem também? Acho que há muito de música nisso. Esse sono, essa sensibilidade, esse modo de se esquivar. Acho que muita coisa é feita assim, de um dia para florescer no outro, no medo e na cautela, no canto maravilhoso e no eco, no amarelo e no esmero. Observar as ninféias e em seguida desenhar círculos como se fossem ninféias sobre a terra e ir pulando com os pés primeiro no um, depois no segundo, intercalando as passadas, desenhando de um círculo o outro, de uma folha desenhada sobre a terra a outra.
É engraçado. Eu poderia me sentir desse ou daquele jeito. É incrível como isso é abissalmente compatível. Eu poderia me sentir como aquela casa, que está meio demolida, meio de pé, sem teto e, consequentemente, telhado. Eu poderia me sentir daquele jeito, e isso é único. Poderia me sentir a casa, e não seu habitante. Poderia me sentir a casa, incompleta, migrante, enraizada, molhada pela chuva, escaldada pelo sol ou empoeirada pelo vento. Eu poderia me sentir enquanto aquela casa, como um adeus a uma promessa, como algo vindouro e longínquo, como a força e a materialização, como a beleza e a virtude, como a mudança e o endereço, como o sonho e o céu. Dizem que águias solitárias descem às Américas. Amor. Fazer uma linha com flores de dorme-dorme amarradas e colocar sobre a testa. Fechar os olhos. Fez-se canário e sobrevoou pausadamente a ilha da sensibilidade. Ficaram alguns instantes na retina. A ilha da sensibilidade. Sobrevoou pausadamente a ilha da sensibilidade. O canário, a ilha. Em volta o mar verde. Na outra volta o mar verde. Na ilha da sensibilidade. Deus, canário. Sobre a ilha. Foi visto na retina. Ilha, canário da sensibilidade. Ilha lilás, sensibilidade de Deus. Na ilha verde, o mar lilás, da sensibilidade da ilha. Do mar, da ilha, de Deus. Sensibilidade, canário ganhando canto, mas tornando a cor. Sobre a ilha, imenso, imenso. E nada era lua. E nada era lua. Na imagem do objeto fálico, compreendi o desenvolvimento da musculatura masculina. Acho que há muito de circular, arredondado, forte. Há algo que percorre o corpo e que deseja o espírito. O mais incrível disso é que encontrei uma preciosidade a esmo por divulgações ficcionais. Concha grande juntando mão com mão, com determinada força entre elas e os dedos. A água mantida dentro, porém vazando tão pouco, vazando, vazando. Eu sinto a água, mas eu sinto a água vazando. Eu sinto, eu sinto. A emoção é algo que volta. Embaralhar perguntas e respostas das mais variadas formas. Eu pergunto, ela responde. Eu pergunto, eu respondo. Ela pergunta, ela responde. Ela pergunta e eu respondo. A emoção é algo que volta. Embaralhar perguntas e respostas das mais variadas formas. Eu pergunto, ela responde. Eu pergunto, eu respondo. Ela pergunta, ela responde. Ela pergunta e eu respondo. Estamos por entre montanhas, ao redor, em torno, abaixo, no vale. Há um riacho nesta montanha, e ele é cheio de pedras. Com a ajuda de alguém, colocamos um tronco que se partiu quando caiu um raio sobre a árvore. O tronco então no lugar atravessa o riacho,
E este é o ponto em que quero chegar, atravessar com vendas nos olhos. Todo movimento em excesso é poema, excesso pela falta. Por não esperar mais nada além de tudo que é esse tudo, perder o equilíbrio e ir em direção à água com as pedras. Atravessar. Ela está livre, os cabelos soltos, enquanto dou os primeiros passos, ela lentamente deita-se da beirada, vindo para a água, inclinadamente, com seu sangue subindo a cabeça. Os cabelos então por ela são soltos e pela longura tocam a água corrente. Todo o cabelo dela na correnteza. Longos, longura, distância. Eu atravesso o riacho e não sei onde ela está e quais movimentos está fazendo. Faço cada passo um pequeno excesso com os braços. Passo e mais passos e o som da água corrente. Os cabelos descendo o riacho me desafia e me impõe o risco. Cada passo, cada passo. Quando estou quase do lado de lá dela, não a vejo, nem sei onde está, mas ela permanece ali, deitada e os cabelos obscurecidos pela água. Levados, leva a travessia, tronco, apenas atravessar, apenas atravessar. Fizemos um pequeno e forte nó com um fio dela e um fio meu. Estamos lado a lado, sentindo a ligação entre cada pequeno gesto, cada pequeno e sutil movimento. Os cabelos não se quebram, o nó não se desfaz, nem os fios são arrancados pelas raízes. Como se pudéssemos ser assim, como se pudéssemos ser assim, como se assim fosse possível. O tempo passando e os cabelos crescendo, crescendo. Aí os movimentos vinham aos poucos, de leve, aumentando. Havia mais distância entre eu e ela, cada vez mais à medida do crescimento de nossos fios, cada vez mais distantes. E o nó ali, as raízes firmes, sem quebrar pelos lapsos de força de um e de outro. A distância a aumentar e cada movimento é ela, cada movimento sou eu. Os cabelos crescendo, crescendo, passando as fases da lua, passando as faces da lua. O perfil, a ausência e o rosto. Na verdade, nunca houve um nó entre nossos fios de cabelo. Apenas por polaridades magnéticas diferentes se atraíam com uma força inigualável. A beleza estará nas palavras, nos gestos, no equilíbrio, no sonho, na altura, no dia, na água, no vento, no tecido, na areia, na concha, no rio, no vale. O medo do grande enterro dos mortos. A água. Estou parado de frente, seguro uma jarra, brilhante e terrosa. Olho para frente e vejo o horizonte. Esta jarra está cheia de água, completamente cheia, a pesar consideravelmente meu braço direito. Sinto um forte cansaço, mas preciso permanecer neste lugar, tal qual uma estátua, parado, respirando, pesando o braço, a jarra, a água. Dentro deste transe, uma força obscura começa a sugar verticalmente esta água da jarra, fina, líquida, subindo. Embora pense que o peso se tornará mais leve, não é o que se solidifica. A água sobe nesta linha estranha e continuamente. Olho desde o começo com o olhar de lado. O peso não diminui com a subida da água, em nada. O peso da água na jarra, subindo em linha vertical, sem secar, sem acabar, sempre subindo, miraculosamente. Meu braço pesado. A jarra e a água infinita, o olhar para o horizonte. A água regenera. Posso ver a correnteza subindo, extraindo a água, levando para não sei onde. Não olho para cima,
por receio de perder o equilíbrio. Permaneço ali parado, segurando a jarra e a água incessante, a água miraculosa, extraída da terra, o braço se tornando cada vez mais forte. O fio de cabelo dele entrava no duto do fio de cabelo dela. Então logo ali em frente vi um pé de girassol, um tipo menor que aquele que mais gente conhece. Este pé de girassol mostrava várias etapas da vida da flor. Eu ouvi à noite, sozinho, perto da entrada de uma casa. A possível dona chegou na hora que estava reparando na planta, que enquanto verdadeira, acabei por achar mais interessante e bonita que desenhar um girassol desses grandes morrendo. Preciso dizer que as flores, em suas várias fases, foram vistas à noite, noitíssima, em noite de lua, a luz artificial a iluminar as flores em suas muitas fases da vida. Girassóis na escuridão hão de ser. As estrelas estão muito acima de nós. Algumas delas rasgam o céu, outras emudecem e apagam, mas na maior parte brilham e iluminam. Existem estrelas azuis, roxas, amarelas. Elas possuem linhas que partem de seu centro e se lançam para fora. Muito provavelmente os raios de uma se chocam com os raios de outras. É inevitável. A Terra desliga e as estrelas vêm. Das coisas mais bonitas que se pode ver, poder ver as estrelas. Há quem diga que elas são feitas aqui na Terra e lançadas para fora. O rio gradativo, turvo de chuva, visível de água. Existem estradas que são estradas por causa do desvio de rios. Incrível poder pisar nessas estradas de terra, pedras e rochas. Há um passado líquido e uma melancolia nisso. Certa vez encontrei uma estrada assim, e ela me levou a um lugar inimaginável. Encontrei antes da estrada uma caverna e tinha um tipo de planta por entre a mata que navalhava sutilmente a pele. O deserto. A areia é muito colorida vista de perto, lunetas e telescópios. Saio correndo para não queimar meus pés. Coloque sobre mim roupas de areia, coloridas. A concha está cheia de areia, com o som do deserto. O som do deserto é feito concha seca. O som vai embora de mim. Minha sombra assombra o deserto e seu uivo. Calor, frio, colorido. Falta você, faltas, tudo falta. Quando é frio e a água do rio escassa. Quando é escuridão e nevasca. Estou parado sobre o chão. Existe uma linha amarrada na minha mão, e ela serpenteia e entra na terra. Quando decido me mover, sair do local que estou, acabo por puxar esta linha. Aí então sai da terra uma semente amarrada ao fio. Ficaram na minha memória a paisagem, meu corpo parado e caminhante e a semente. Páscoa e pêssego. Plantei sementes em um tijolo de barro vermelho queimado e acompanhei o seu crescimento, que foi para baixo, mergulhando no ar e depois começou a subir. O sul tem esse sentido, mergulhar para conseguir emergir. Existem pedras que foram sementes.
Tive vontade de performar With Honey Pie dos Beatles usando molas de cama sob os pés, um tipo de sapato for Honey Pie. Acho perfeita como single e intensidade, e também pela duração da intensidade e o desejo de movimento. Fiz a versão sala de dança e a versão externa com molas de cama virou foto, texto e ideia. No riacho, de pedra em pedra, grandes, pontiagudas umas, lisas e onduladas outras, escorregadias, que podem ferir, limo revestindo, água correndo sem parar. Para lá, de cima contra a água, a favor da água, de uma pedra a outra, desequilibrando, perigando. Há quem coloque as que ferem no riacho para que percam os fios de corte. Existe um tronco caído e neste tronco existe um orifício. Consegui me imaginar deitado sobre a vegetação e colocar minha cabeça por dentro desse orifício. Achei isso interessante. Vou fazer. Caminhar com pedras arredondadas amarradas aos pés, como se minha mente isse para as faíscas do atrito entre duas pedras, ou sobre o chão de pedras. Entrei no imenso rio, de dentro dele percebendo a correnteza e as pedras. Caminho sobre elas, mas a correnteza é muito forte. Não consigo ir muito longe, devido ao espaçamento existente, que é em alguns pontos muito distante, e água turbulenta, e em outros locais profunda. Deitado no chão, dormindo, com um aquário e um peixe dentro. Durmo ou quase durmo, não me mexo. Em busca das casas demolidas, que ainda mantêm um espaço protegido. Em busca de limpar por dentro as casas abandonadas. O carro balançando, a areia da beirada da lagoa voando. Chove sobre o hidrante que jorra água. A imagem do hidrante colada sobre a imagem do mar. Linhas invisíveis revestindo e aprisionando as mãos. Texto todo no passado e termina assim. Você não estará aqui, mas a lua continuará no céu, indo embora. Toque, 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 batendo a mão fechada no osso lateral do pé, que emite um som semelhante ao batimento em uma porta. Ir a uma floricultura e observar as plantas, flores, vasos, mudas. Caminhei sobre as linhas da minha mão, traçando as mesmas com sal em grande escala. Segunda passagem, Espaçado, por Camila Regina Riedel. Começo, pequena pausa. Essa pequena simulação acontece entre um grupo de 12 pessoas. Mantenha o silêncio e a respiração calma. Desmancham no espaço. Canção de ninar e olhos fechando. Bichos, sol e olhos abrindo. Entre o fechar e abrir de pálpebras, não se pode ver direito. Braços e pernas e cabeça torcidos para dentro, fetais. Corpos doces, acolhidos em si mesmos. Continua. As pessoas estão despertando e começam a caminhar. Se olham, mas mantêm a distância. Se aproximam, mas não se tocam em momento algum. Fractais humanos, espelhados, ficam um longo tempo observando uns aos outros, calados,
reconhecendo o espaço, se deslocando sem cessar numa caminhada de reconhecimento. Não se fixam em nenhum ponto, apenas se atravessam. Ritmo sutil, olhar que passa e não retém nada. Tem-se a impressão de estar voltando ao mesmo lugar de onde se partiu. Nesse retornar que não cessa, como andar em círculos e ver o que já era comum. O olhar acostumado, corpo familiarizado. O olhar percorre o espaço e torna-se busca daquilo que foi sentido, mas não capturado. Árvore de jasmim, céu de fim de tarde avermelhado, uma mochila, escadas, portas e chaves. Chegar. Seria como estar em uma floresta, atravessada por feixes de luz, caminhar para a claridade total antes da tempestade chegar. Não pretender proteger nada nem ninguém. Estar em vigília sem um motivo aparente, sem perigo nem temor. Cristais de gelo iluminados pelo sol. Amplitude de movimento. Respira 1, 2, 3. Fechar os olhos. Respira 5, 6, 7. O espectador com breves aparições não definidas. Duas pessoas começam a andar lado a lado e se separam do grupo por instantes. Uma apoia a mão no ombro esquerdo da outra. Caminham um pouco mais rápido e se abraçam enquanto correm. Perdem coordenação, se desorientam no ambiente. O som dos sapatos durante a corrida os guiam. Desaceleram lentamente até encontrar um canto onde param. Repouso. Os dois corpos ondulam. Projetam toda a escápula para frente, depois comprimem as costelas, esvaziando a caixa torácica. Os braços acompanham para frente e para trás, abrindo e fechando um grande círculo. Braços abertos, espreguiçar animalesco. A respiração sustentando o tempo na inspiração. Suspensão. Leveza para amenizar peso. As mãos tocam a lateral do corpo de baixo para cima. Quando chegam na cabeça, os braços vão juntos para o mesmo lado. O corpo se deixa ir. Movimento que se repete. Cadência. Todos estão unidos pelos cabelos e mãos. Todos juntos abaixam o tronco. Dobram os joelhos, cabeça pende para frente.
Ficam uns instantes assim caídos e lançam a cabeça para trás. Cabelos se soltam e mãos continuam presas. O que está no centro caminha para trás e se solta do grupo. Desvincular para cair no abismo. Força, primeiro. Uma pessoa vem andando, para, cruza as pernas e vai se torcendo até as pontas dos dedos encostarem no chão. Volta na espiral do corpo. Estado tangencial. Força, segundo. Duas pessoas se seguram pelas mãos frente a frente. Olham para os lados, para cima, dobram e esticam os braços até ficarem enlaçadas. Rio que carrega, tronco de árvore, uma presilha fechando. Segurar uma agulha e reparar um pequeno buraco da camisa. Amarrar o tênis. É necessário aprender a usar sua força e aconchegar-se nela. Realinhados no espaço, começam novamente, andam para frente e voltam, avançam e retornam incessantemente. Voltam ao princípio, estátuas e deuses que retornam. Descanso, caminho de volta, pedaço de estrada, barranco que desaba, um lugar que lhe aguarda. Quatro pessoas em círculo, mais uma pessoa entra. A que entra segura a barra da camisa de todas elas com as mãos. Rede sendo puxada, cardume que foge de um lado para o outro. Toque sutil. Todos estão com a mão sobre o rosto deitados. Seguem uma pequena orientação. Os dedos devem tatear o máximo todos os espaços de pele da face. Sentir e variar os movimentos. O toque deve ser muito leve. Sentir os poros. Deixar a pele ser sentida. Deixar o tempo correr. A si e ao outro na delicadeza total. Deixar o grupo e voltar a si. Volta a espiral, coluna solta, corpo, botão de rosa. Uma tempestade que revira as coisas e traz de volta algo perdido. Terceira passagem, A Consciência Infinita, por Ayoroeu.
São 7 gravatas colocadas cuidadosamente no pescoço. Cada uma vai em uma direção. Preciso transformar isso em giro. Preciso girar e as gravatas precisam lançar-se para fora, apontar para cada uma um lugar diferente. Preciso girar o corpo vestido de gravatas. São 7. Sinto no começo elas descendo pelo meu tronco. E quando giram, elas me tocam, a não ser na parte do pescoço, onde estão envolvidas. Preciso girar porque me pede, tal qual uma criança triste atrás de algo simples, totalmente possível. A interpretação das ideias. Tudo isso por saber que o agora já pode ser sido contado antes. Por outros alguéms que não me conhecem nem eu os conheço. 7 gravatas coloridas e desenhadas cada uma de um jeito. Giro e quando giro posso ver como uma passagem entre duas imagens esses lugares sétimos. Feito lanças, há uma distorção entre cada um destes lugares. Um lugar mais encantador que outro e nenhum mais encantador que outro. Por ser cada um. As ideias nos pertencem. Repito, estou a colocar no pescoço 7 gravatas, uma ao lado da outra, não uma sobre a outra. Eu tenho tempo para este gesto, são 7. Não há camisa, não há visto. Uso uma calça e nada nos pés. Começo a me mover lentamente. Os braços se mimetizam as gravatas, caídas, descidas e escorrentes. Tudo desce, inclusive a iminência da chuva vertical que não vem, mas envia seu prenúncio de possibilidade através dos ventos. Aí então o vento passa e as gravatas voltam a repousar, quando para cima enclausuram a cabeça, mas apontam energia e vigor. As 7 gravatas e os giros. Uso brincos conforme meus estados de humor. 2 pontos, interrogação. Amor. Entrou água nos meus ouvidos. Ouço barulho de água. A água está presa nos meus ouvidos, dentro de mim. Pode ter entrado no cérebro, subido, ultrapassado. Ela emite um som de água e de corpo. Ela entrou do mar, do rio, e depois disso saí. Passei por ruas terrosas, mas mesmo assim continua retida, passeando pela cabeça, dentro, molhando diferentes regiões cerebrais. Quando me movo, sinto a água se mexer. Pavilhões, nos espaços, nos vãos, nos ecos. As gotas, as gotas, as gotas, as gotas acumuladas. Entraram pelas orelhas, pelos ouvidos, aprofundando, ultrapassando os tímpanos. Deitei de um lado e de outro e ela não sai. Está em movimento porque me movo. Ela não para. Molha, faz caminhos internos amplificados, os caminhos trajados de água. Misturas hídricas, sonoras acompanhando. A Dance Piece, Erasers Fair, Provisory Title. O público em volta em círculo, protetores nos olhos, bailarinos ao centro dançando. Centenas de bolinhas de borracha que pulam muito, lançadas sobre o chão, paredes e teto. O público não pode lançar as bolinhas diretamente nos bailarinos. A ideia é criar uma atmosfera de dança e interferência, músicas, reações aos múltiplos amorosos ataques. Podem haver momentos em que nenhuma bolinha de borracha está pulando. Rolamentos, momentos de pausa, intensidades de força, partes mais sensíveis, defender-se, lançamentos inclinados, diagonais. Tudo pula, reverbera, rebate, relança, oscila. A auréola prateada, luminosa, solar, a luz sobre a luz, o arco duplicado, espelhado de luz prateada, metal,
suspenso sobre a cabeça, em volta, protegendo-a, iluminando-a, contornando-a, cabeça de pé, subindo, altura, os pés sobre o chão, acima, brilho, espelho, contorno, flutuando, elevação. Rotação, cabelo, giro, esfera, arco, obscuridade, escuro, sombra, sob a terra, projetada, grande, posição fetal, chão, corpo, nuvem à noite, círculo, aliança, anel, sol atrás da nuvem, aura. Os lugares para onde a mente vai quando o corpo desliga. Aprofundamento. Amor, um ponto. Dor sem sutura, distorço. Brandura, choque térmico, eufemismo, destino, ouço. Gotas de suor sobre a madeira do chão da sala. Quando olho para baixo e as gotas caem, muitas vezes lamentavelmente vindo deserto. Eliminação hídrica, andar contra a correnteza. Não são lágrimas, há espaço para elas por aqui, desencontradas. O suor vindo, micro-brilhante ponto, até virar gota e depois acúmulo, se distribuindo na superfície de baixo, tingindo o assoalho. Não posso deslizar e me espalhar, a sobrancelha suportando o suor, com toda a sua força, indo para os lados, ou quando em muita quantidade vão embora passando na frente da íris, talvez lágrimas de alguém acima de mim. Colocar grãos de sal sobre as principais linhas das mãos. Esses grãos nada mais são que empecilhos que cada um terá que enfrentar. O sol entra, o caminho se abre. Hoje a floresta parecia congelada, verde, fria, tudo parado sem vento, vidro e janela. As folhas não se mexem, como se estivessem petrificadas, como se não houvesse vento, como se não houvessem folhas caindo, nem passarinhos voando, nem pousando nas árvores. Está tudo parado, e isso tudo em muito menos de um segundo. A floresta de gelo. Os vidros das janelas foram pintados de floresta. Batom verde. Linha de árvore enquanto jararaca or glass snake. Uma cachoeira de águas cristalinas se transforma em sangue. Colocar uma membrana vermelha na frente dos olhos. Ele foi o único a subir até a nascente deste rio. Os que ficaram mais embaixo, banhando-se nas águas, vêm chegar à água manchada. Lembram dele ao saírem de dentro dela. Com os sapatos com pedras, arrastar fortemente a pedra sobre o chão de concreto, asfalto, e as faíscas de isqueiro para serem as faíscas das pedras com o asfalto, das pedras com as pedras. Então decido me mover sob dois extremos e uma pedra decora e mantém a porta entreaberta na largura de um gatinho. Quando passo os braços ou a mão sobre o rosto, meus olhos abrem. Quando passo novamente os braços ou as mãos sobre o rosto, eles fecham. Habito esses dois lugares, porque existe o dentro e o externo. Os olhos dos outros não são meus olhos, porque piscar é algo muito rápido. Quando eu estou com os olhos fechados, não pisco. Esta é a primeira suposição. Mais atentamente, percebo mesmo com os olhos fechados, rápidas piscadas. Porém, já quando os braços e mãos passam na frente dos olhos e eles se abrem, não permanecem abertos. Eles piscam em algum determinado momento.
Neste sentido, o período de escuridão é maior. Talvez por isso o mundo e as pessoas busquem tanto a luz, numa tentativa de equidade. Quis encontrar uma maneira de agir com o corpo que fosse compatível com uma ideia de liberdade, ao mesmo tempo que mantém uma profunda beleza poética. Nada fácil, devido aos tons emocionais, estados de espírito e sensações libertadoras de improvisos, quem sabe antes ou após lidar com a parte mais séria das movimentações e como alcançar o você e colher os efeitos. Então, eis que chego movido pelo tempo em que tudo era início. Inicio a compor uma imagem que me serviu de estrela-guia para estrear uma obra idealizada. As coisas aconteciam mais ou menos da seguinte maneira. Havia areia branca e mais graduações de tons. Ao fundo, uma armação muito alta, como um cenário ao fundo de palco italiano. Crescia lentamente uma trama imensa de damas da noite. Aquela flor de cheiro doce que vinha do terreno ao lado, que de uma fronteira incerta se fazia. Tudo aberto, areia e flores pela noite, sempre abertas, que em ensaios fechadas como guarda-chuvas. Flores brancas e perfumadas. Em muitos ensaios, as coisas acontecendo ali. Não sei, me foi um ideal a atingir. Consigo visualizar, mas cada flor diz algo de diferente e único. Em uma cidade, com águas, montava com pedras lascadas, irregulares, afiadas e pontiagudas, pequenas construções, lembrando habitações longínquas, como casas, algumas amontoadas e outras espaçadas. Achava aquilo bonito, cavernoso, natural e ao mesmo tempo feito em parte pelas mãos. Chuva de meteoros. Há de haver um tempo em que toda morte seja um assassinato. Na Bíblia encontrei uma passagem que tinha estranha semelhança com a Estátua da Liberdade. Silenciar sobre a abertura da Bíblia o encontro de muita semelhança com a Estátua da Liberdade. Na parte de terra da rua do parque há luz, a jarra de água enchendo sem nunca encher, a casa alagada, pântano, o lodo, a água, os peixes distribuídos, os peixes de terra num dia chuvoso. Um anzol preso ao outro, de cima até embaixo da sala. Uma linha de anzóis vinda de cima até embaixo. Grampo de cabelo dourado. Atravessar o riacho com as pedras arredondadas pelas águas amarradas sob os pés. Movido na infância por uma estranha sensação de compatibilidade, de se morrer, de tanto se mover. Tem uma calça que fica mais frouxa na região do quadril. Ela acumula bastante tecido sobre meu corpo, quando a visto sem cinto, principalmente. Esse acúmulo de tecido é espremido, apertado, imitando o que poderia ser, mas não é, a tridimensionalidade de uma imagem fálica. As canelas revestidas por meias ficam à mostra com esta ação. O que quero deixar bem esclarecido é que não há órgão algum dentro dessa saliência de tecido, em que uma das mãos fica envolta. Alguém lança a linha com um anzol e erroneamente engata no zíper da calça da pessoa ao lado, que com o engate e a força empenhada acaba por cair dentro da água do rio. O que quero dizer aqui é o vínculo de puxar de volta pela região do quadril que se prendeu, mas com uma força quase vã. E no meio disso tudo, muitos peixes se agitando pelas águas pausadas, entre a emoção de fugir e a curiosidade de ficar, e desvendar do que se trata aquele ser. Quando o corpo rapta o espírito, tudo começa a ficar de pé, sobre os dois pés. Vem uma vontade de olhar e de ver e de liberar os braços e as pernas. Vejo também o chão
e me sinto neste lugar, mas o espírito escapa. Ele alcança um lugar mágico, que todo plano terreno faz esquecer. Algumas vezes nessas passagens tentei buscar essa estranha consciência, como o amor que há em mim e é capaz de chegar a alguém, e o fazer este alguém levitar, quando o espírito rapta o corpo. Uma das coisas mais lindas que experienciei no corpo foram os giros em meia ponta. Isso porque não ficava tonto nem enjoado. Quando criança era minha brincadeira favorita, mas depois de adolescente e adulto, os giros passaram a me causar um mal-estar. Muito longe de um rigor técnico, mas uma libertação absurda. Durou acho que uma música de uns 5 minutos, e quando eu terminei consegui descrever o que estava sentindo durante e depois de parar. Enquanto novidade total, recuperei o bem-estar que sentia nas brincadeiras de giro sobre os campos verdes. Os pés, os peixes, as coisas que lhes digo. O fundo de videira, o rosto dionisíaco. Um girassol exposto ao sol, secando, secando até morrer. O girassol na frente do sol projetava uma sombra arredondada, que de tão forte cavava a terra, aprofundando e levando escuridão para dentro dela. Lembrava o jato árido da urina amarela e dourada, após ter atravessado dos desertos que desenhavas, as folhas incandescentes da flor. Espelho. Passe floraceae se alastrou pelo manguezal. E é aí que eu resolvi falar sobre o formigueiro, a terra. Acho que tem muito assim da casa de terra, de barro, e você levar as coisas para casa, trazer de fora e juntar, reuni-las em casa. Na verdade, o formigueiro foi algo que sempre observei, que sempre me chamava atenção, em pastos, terrenos e também de muitas formas e tamanhos. O caminho das formigas em filas, carregando folhas, partes pequenas de plantas, pequenas flores, que são quase como que estrelas, indo para o formigueiro. Então vem a questão da casa e de você nutrir esta casa, abastecê-la. Barriga de argila com textura e furinhos simulando um ninho de formigas. Eu fico de costas, segurando a barriga. Ninguém a vê a não ser eu, que a vejo com as mãos. Quem me observa de costas começa a caminhar em minha direção e letalmente se posiciona na minha frente. Quem me observa de trás não vê quem está diante de mim. O verão vai embora e eu, enquanto último desejo, encontro um formigueiro nas areias da beirada do mar. Postiça a barriga, essa saliência, sem ter sido mordido por elas. Formigas foram embora, deixaram a casa. Ela é minha barriga estéril e com ela mostro algo que está por vir. Sabia que quando caminhas, formigas são mortas a esmo? E o sangue corria por dentro de cada fio de cabelo. A passagem do cometa Halley. Sobre reencontrar a lua. Brasil 2021-2022.
sobre passagens das emoções. É com muita alegria que o final de abril vê florescer nosso livro de artista. Lembro que comecei a ter as primeiras ideias e premissas em setembro de 2021. Em dezembro, o projeto foi aprovado e desde então dediquei grande parte do meu tempo para este livro. Foram muitos desafios por lidar com a palavra, imagem de mim e autoria. O livro está aqui para interessados em arte, suas ramificações e questões do movimento corporal e contemporaneidade. Sempre se dedica a alguém. My love will turn you on. Foi escrito e ilustrado por Giovanni Rubens Riedel, com participação especial da artista Camila Regina Riedel. Agradecimento a Scar, que atendeu prontamente, disponibilizando sala para o desenvolvimento de parte significativa do projeto. Agradecimento aos colegas e amigos e pessoas que sempre amorosamente me amparam. Sobre a influência da lua cheia, teclo estas palavras de agradecimento.